Pessoal, continuando o vídeo aí, eu dei uma pausa, eu errei algumas palavras que eu estava falando, tive que fazer um corte aí rápido. Veja bem, em um momento de dificuldade, que eu perdi muitas coisas, muitos irmãos sabem no segmento que a gente trabalha até hoje, eu era bem jovem, né, 20 e poucos anos de idade, então foi assim uma experiência. Aí eu li um livro, que era o livro do Pai Rico e Pai Pobre. Existia um filho, e esse filho ele tinha dois pais, um pai biológico e outro pai de criação. E nesse livro eu estava lendo algumas frases, não li o livro todo, mas vou dizer com o meu parecer, com as minhas palavras. Nesse livro do Pai Rico e Pai Pobre, esse homem que tinha dois pais, ele tinha um pai que era muito intelectual, cara super inteligente, e o cara lecionava, mas também ele tinha um outro pai, que era um pai que era acostumado a lidar com as dificuldades da vida que todo comerciante, que todo pessoas que fazem negócio, microempreendedor, empreendedor, lidam no dia a dia. E um dia ele montou um comércio, esse filho, e esse filho veio fechar as portas, estou resumindo, veio fechar as portas porque quebrou. E ele chegando para o pai dele, que era um homem intelecto, lecionava, uma pessoa super inteligente, como não estava acostumado a lidar com essas situações, foi lá, ó, desceu a lenha nele, nesse sentido. E não entendia, né? Falou, chamou a atenção dele, né? Por que você fez isso? Olha a sua situação. Então ele não teve desse pai dele, que é uma pessoa intelectual, inteligente, culto, ele não teve nenhum incentivo inspirador para continuar e ir para frente. Mas aí o outro pai, que é acostumado a lidar com o comércio, olhou para ele quando ele relatou o que tinha acontecido, que ele não tinha conseguido ser próspero naquilo ali. O pai dele falou assim, esse pai que é comerciante, disse para ele assim: parabéns, você ainda há de quebrar 2 ou 3 vezes antes de alcançar o sucesso da sua vida. Então, jovem, não desista. Muitos irmãos em grandes capitais, devido ao fechamento de comércios, entraram em dívidas, entraram em dificuldades, mas olha, você é um guerreiro. Levanta, erga a tua cabeça, a culpa não é tua, são fatos que acontecem na vida. E primeiramente tem que ter Deus em nossos corações, nossa vida, e acreditar que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. E se Deus permitir as coisas apertarem, é porque Ele sabe o peso que nós conseguimos aguentar carregar. Mas não despreze essa dádiva que Deus te deu de ser um empreendedor, de ter também uma faculdade. Não enterre os teus sonhos, não enterre os teus desejos. Levanta, erga a tua cabeça e vai, avante. Se tiver com alguma dificuldade e aquilo ali que você está atravessando está fora do teu conhecimento, procure alguém que tenha conhecimento na área que você está precisando. A pessoa vai te aconselhar, te orientar, para você não tropeçar em situações. Porque na hora que a pessoa está fechando as portas ou está passando dificuldade financeira, vem muitas reflexões negativas. Então, isso não vai ficar assim para toda a vida. Sempre há uma saída. Às vezes, igual no meu caso, devido ao meu comércio, as situações difíceis que eu passei com 20 e poucos anos de idade, eu tive um atraso na minha vida de uns 10 anos mais ou menos. Mas aos poucos está indo. Não vou dizer que eu estou totalmente recuperado, não estou. Ainda tem muita coisa para ser feito. Mas com a ajuda de Deus vou chegar lá e vou atravessar do outro lado de lá com fé em Deus, de cabeça erguida. Então, microempreendedor, irmãos nossos na fé, que está passando dificuldade financeira e no seu comércio, não desista. E se uma porta se fechar, fique tranquilo, Deus abre mais 10.
é o que Deus dá para o ser humano na terra. Salomão pregou e disse assim: é dom de Deus que o homem trabalhe e goze dos frutos do seu trabalho. Então não é pecado você ter condições. E quantos irmãos empresários de São Paulo, de outras cidades, que tiveram bênçãos materiais e ajudaram muito o norte de Minas, a região da Bahia. Por quê? Porque Deus abençoou essa mente empreendedora. Então isso não é pecado, isso não é uma vaidade. É bênção de Deus, certo? Agora, o que é pecado é o que a pessoa faz com o dinheiro. O que a pessoa faz? Se ela comete um crime com o dinheiro que ela está ganhando, ou se ela manda fazer algo de errado, aí é um crime, aí é um pecado perante Deus. Mas se ela sabe usar o bem que ela tem, administrando para a honra e glória do Senhor, isso aí perante Deus é justificado, certo? Então, é lógico, né? Temos que entender sempre, buscai o reino de Deus e a sua justiça, tem que buscar primeiro, porque as outras coisas vai sendo acrescentada em nossas vidas. Está na Bíblia isso aí. Mas é o que eu tenho para dizer para os jovens que estão desesperados. Muitos estão passando dificuldades nesse Brasil afora e estão pensando que é o fim. Não é o fim. Coloque a tua mente firme, é só momentâneo. A gente tem exemplos de muitos que perderam as coisas e depois conseguiram conquistar tudo novamente. Outros perderam grandes empresas, outros que eram patrões foram ser empregados e depois de empregados tornaram a ser patrões novamente. Por quê? Porque a vida é um ciclo, é uma roda, assim, uma roda gigante, vamos dizer. Tem pessoas que estão cá embaixo, daqui a pouco ela está lá em cima, daqui a pouco ela desce e volta cá para baixo de novo, daqui a pouco ela vai. É o ciclo da vida. O importante é suportar uns aos outros, né? E a gente vai, dia após dia, superando as nossas dificuldades. Então vamos lá, vamos, fé em Deus, erga a tua cabeça, peça a Deus luz para que você possa saber administrar a situação que está acontecendo na sua vida, na vida das suas famílias, aquele padrão de vida que você tinha, que hoje está lá embaixo. Deus vai abençoando, que você vai aprendendo a administrar. O apóstolo Paulo mesmo dizia que ele sabia ter com abundância, mas também sabia também padecer necessidades, né? E sabemos também que o que basta para nós é a graça de Cristo. Mas muitos falam assim, mas então se a graça de Cristo basta para nós, então eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou ser empreendedor, eu não vou aprender uma profissão. Não, não é dessa forma. A graça de Cristo, ela basta para nós. Só que temos que cuidar daquilo que Deus deu. Cada um recebe um chamado. Tem aquele que recebe o chamado para ser um médico, tem aquele que recebe o chamado para ser um advogado, tem aquele que recebe um chamado para trabalhar na limpeza pública, né, na limpeza das ruas da cidade. Tem aqueles que recebem um chamado para trabalhar em um banco como gerente. Outros recebem um chamado para enfermeiros, engenheiros. Então, outros para a área da construção civil. É uma infinidade de profissões que existe. Cada um, ele vem nessa terra e ele recebe um chamado para fazer cada coisa. Não é verdade? Então, a gente tem que saber para que nós fomos chamados. É um chamado assim, aquela profissão que a gente deseja tanto, ela cresce dentro de nós, ela quer explodir, ela quer se manifestar. É o pedreiro, é o carpinteiro, é o pintor, entendeu, irmãos? Então, é aquele que vende salgado, o vendedor de picolé, é uma infinidade, o vendedor de churrasquinho, cachorro-quente, hambúrgueres. Então, alguém recebe um chamado, porque imagina se todo o planeta Terra, todo mundo fosse médico, onde estaria o pedreiro, onde estaria o engenheiro, o advogado? Então, cada situação tem que estar no seu devido lugar. Não enterre os seus sonhos. Se você tem sonhos, continua firme nesse objetivo. E a gente precisa também ter um desejo no coração de algo, para que Deus possa cumprir ele. Uma pessoa que não tem desejo de nada, de não ser nada, não adquirir nada, Deus não vai cumprir esse desejo, porque ele não tem um desejo para ser cumprido. Agora, quando você deseja algo, e você quer aquele desejo, a Bíblia relata que Deus ele
mostra em várias partes que muitos os desejos que tinham foram cumpridos por Deus. Então Deus é poderoso para cumprir o desejo do seu coração. Ana tinha um desejo de ter filhos e Deus foi lá e cumpriu o desejo do coração dela. Qual que é o teu desejo, irmão? Qual que é o teu desejo, empreendedor? Qual que é o teu desejo, advogado, médico, dentista, contador, pedreiro, eletricista? Qual que é o teu desejo? O teu desejo, eu digo o material mesmo, o desejo que você tem. Continua firme no propósito que você tem, com o teu desejo. E aí, poderoso é Deus para cumprir o desejo do teu coração, tá bom? É um conselho que eu dou, não se desespere, empreendedores, microempreendedores, pessoas com um grau de intelecto superior, não se desespere. Continua firme no teu propósito. Essas situações, nada dura para sempre. Quantas coisas já passou nesse mundo que já foi embora, ninguém nem lembra mais. E alguns que lembram, ficou bem lá atrás. Firme e avante, com a ajuda de Deus e com Deus em nossas frentes, e nós vindo atrás, seguindo o Todo-Poderoso Deus, com Jesus ao nosso lado como um amigo, porque Ele é um amigo verdadeiro, nós venceremos. E também, todavia, seja feita a vontade de Deus. Nunca se esqueça também, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vai sendo acrescentada nas suas vidas. Um forte abraço, falo diretamente aqui da cidade de Passos, Minas Gerais, sudoeste de Minas Gerais. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe.